Abra sua Bíblia, Josué, capítulo 20. Josué, capítulo 20. Vamos ler este capítulo. E a palavra do Senhor diz assim: Disse o Senhor a Josué: diga aos israelitas que designem as cidades de refúgio, como lhes ordenei por meio de Moisés, para que todo aquele que matar alguém sem intenção ou acidentalmente possa fugir para lá e proteger-se do vingador da vítima. Quando o homicida involuntário fugir para uma dessas cidades, terá que colocar-se junto à porta da cidade e expor o caso às autoridades daquela cidade. Eles o receberão e lhe darão um local para morar entre eles. Caso o vingador da vítima o persiga, eles não entregarão, pois matou seu próximo acidentalmente, sem maldade e sem premeditação. Todavia, ele terá que permanecer naquela cidade até comparecer a julgamento perante a comunidade, até morrer o sumo sacerdote que estiver servindo naquele período. Então poderá voltar à sua própria casa, à cidade de onde fugiu. Assim eles separaram Quedes na Galileia, nos montes de Naftali, Siquém, nos montes de Efraim, e que é Hebrom, nos montes de Judá. No lado leste do Jordão, perto de Jericó, designaram Bezer, no planalto desértico da tribo de Rubem, Ramote, em Gileade, na tribo de Gate, e Golã, em Bazã, na tribo de Manassés. Qualquer israelita ou estrangeiro residente que matasse alguém sem intenção, poderia fugir para qualquer dessas cidades, para isso designadas, e escapar do vingador da vítima antes de comparecer a julgamento perante a comunidade. Senhor, nesta noite, ó Deus, dá-nos compreensão sobre Tua palavra, dá-nos compreensão, ó Deus, sobre as dimensões, sobre os desafios, sobre os Teus propósitos às nossas vidas, que nossos corações e nossas mentes estejam plenamente voltadas a ouvir e a compreender o Teu querer. Rogo-lhe, ó Pai, que o Senhor venha usar a minha vida nesta noite para anunciar somente a Tua vontade, a Tua palavra, e rogo assim no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Quero falar hoje sobre o melhor refúgio. E quero começar contando uma história que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro. Um taxista, uma noite chuvosa, atropelou uma senhora. Ele ficou completamente transtornado, ele parou o seu carro. Aquela senhora estava com seu marido próximo, seu marido entrou em desespero, e ele conversou com o marido e falou assim: vamos levar a sua senhora, tem um hospital aqui próximo, um pronto-socorro. Se nós formos chamar a ambulância, pode demorar e pode trazer mais complicações. E eles assim fizeram, foram para o hospital. E aquela senhora deu entrada, o estado dela, falaram que era gravíssimo. Chamaram então a polícia, e ele estava ali junto ao marido daquela senhora, e chamaram o filho daquela senhora também. Aquela senhora passou aquela noite, foi enviada à UTI, e até o final do outro dia, ela veio a falecer, infelizmente.
Passados-se alguns anos, aquele taxista está ali no aeroporto do Rio de Janeiro e o filho daquela senhora entra no seu carro, exatamente 15 anos depois do falecimento daquela senhora. Aquele taxista olhou para aquele já senhor e falou assim: olha, desde aquela noite eu carrego dentro de mim uma culpa terrível e eu não consigo dormir, eu estou atormentado e não consigo chegar e não consigo avançar na minha vida desde aquela noite. E por mais incrível que pareça, aquele filho olhou para ele e disse: mas eu tentei te encontrar para te agradecer, porque você prestou socorro à minha mãe, porque você não teve culpa naquele acidente, porque naquela noite você ficou com meu pai mesmo sozinho, porque eu estava em outra cidade até conseguir chegar lá, e você não deixou meu pai sozinho. Você passou aquela noite toda. Parece que eu me lembro de você estar no sepultamento da minha mãe. Não carregue essa culpa dentro da sua mente, dentro do seu coração. Aí ele disse: mas eu só vou poder descansar se você me disser que eu estou perdoado. E aquele filho disse: você está perdoado. Porque o que eu posso fazer aqui agora é dizer que você está perdoado. O nome do filho, Jô Soares. A história que ocorreu com a vida dele, com a morte da mãe dele. E eu gostaria de que você entendesse algumas coisas sobre a Bíblia. O período de Josué, o período dessas nações, regia-se por uma lei: olho por olho, dente por dente. Se você me fez um mal, eu posso também lhe atacar. Deus estabelece uma nação para que essa nação viva dentro de um propósito diferente, dentro de uma vida diferente, para que essa nação fosse a representante da vontade soberana de Deus, dos propósitos de Deus. Eu acho magnífico poder ler o livro de Josué, ver essas descrições, ver esses relatos e ver como Josué decidiu seguir a vontade de Deus e fazer o propósito de Deus. As cidades refúgio, elas servem como uma tipologia, uma tipagem, uma representação naquilo que a hermenêutica diz, que devemos interpretar a palavra de Deus à luz da vida de Cristo Jesus. E essa cidade refúgio, elas representavam então um abrigo para aquele que estivesse aflito, para aquele que tivesse cometido um crime doloso, não culposo, que não ofereceu o dolo à vítima, um crime, um assassinato, um homicídio, que não foi por ele realizado em surtos, em ataques violentos, mas que talvez num campo, você estava ali passando a sua foice e de repente a pessoa chegava inadvertidamente, era atingido por aquela foice, e aí o pai da vítima, ou o representante daquela família, queria então lhe tirar a vida, mas você diria: olha, foi sem querer, eu não fiz isso porque eu queria me vingar ou matar a vida do seu filho ou do seu pai. E isso é muito interessante, porque dentro da história jurídica mundial,
isso é um fato extremamente novo. Isso aqui estabelece então juizados para o tratamento das causas humanas, para o tratamento e discussão da justiça humana. Deus está estabelecendo um povo com uma justiça diferente. Enquanto muitos hoje em dia querem falar sobre direitos humanos, nós precisamos entender que a palavra de Deus já nos fala sobre direitos humanos. Já nos fala sobre o cuidado da pessoa, o cuidado da vítima, o cuidado quando ocorre uma situação como essa situação. Infelizmente, muitas pessoas desconhecem a Bíblia. Não estudam a Bíblia profundamente para compreender os planos e os desígnios de Deus. As cidades refúgios, então, é algo inédito em toda a história da humanidade, porque elas eram um local para que a pessoa que havia cometido esse crime doloso não sofresse uma pena que lhe fosse imposta por meio da sua própria vida. Querido irmão e querida irmã, nós precisamos entender que a palavra de Deus quer nos dar orientação sobre todas as coisas das nossas vidas. Nós precisamos entender o que é essa representação dessa cidade e o que Jesus nos trouxe então em sua vida, acrescentando essa compreensão dessa cidade. Então, nesta noite nós estamos nesse desafio de compreendermos o significado, o sentido e a intenção das cidades refúgios que foram estabelecidas dentro do povo de Israel, para que assim possamos exercitar a justiça de Deus sobre a face da terra, não conforme a justiça dos homens, mas conforme a justiça de Deus, para que assim também possamos expressar a justiça de Deus de uma maneira que seja cada vez mais clara para nós. Algumas coisas sobre essa cidade refúgio, interessantes, que são relatadas aqui, o verso 2. Diga aos israelitas que designem as cidades refúgios, como lhes ordenei por meio de Moisés, para que todo aquele que matar alguém sem intenção e acidentalmente possa fugir para lá e proteger-se do vingador da vítima. Então, é estabelecido um local para que essa pessoa tome a atitude de se refugiar nesse local e não sofra a penalidade do seu ato. Um local que servisse para que essa pessoa fosse abrigada. E ela estaria, de uma certa forma, cumprindo uma pena, porque ela estaria afastada do seu convívio social e de seus familiares, enquanto iria ocorrer um julgamento por meio da classe sacerdotal que foi estabelecida por Deus. E assim, então, essas pessoas deveriam ir para essas cidades, deveriam se refugiar lá. Mas o texto ainda diz para nós que essa pessoa precisaria chegar lá, tomar uma decisão de ir para essa cidade, e deveria chegar à cidade, não omitir o que ela fez. O nosso Deus não é um Deus de omissão. O nosso Deus não é um Deus de irresponsabilidades. O nosso Deus é um Deus que requer de nós a maturidade de expressarmos os nossos erros, os nossos delitos. Ele requer isso de nós. O nosso Deus não quer que nós fiquemos tampando o sol com a peneira, colocando panos quentes nas coisas. O nosso Deus quer que nós resolvemos as nossas coisas, os nossos casos, os nossos delitos, os nossos pecados. Veja o verso 4. Quando o homicida involuntariamente fugir para uma dessas cidades, terá que colocar-se junto à porta da cidade
e expor o caso às autoridades daquela cidade. Então ele não deveria nem ter testemunhas, ele deveria ter a coragem de chegar naquela cidade e dizer assim: eu pequei, eu errei, eu cometi um crime e eu preciso me refugiar aqui. Ele não deveria então se omitir ou esconder, ou ficar tampando o sol com a peneira. E ali existe então uma obrigação dentro dessa cidade. A obrigação dentro da cidade, receber essa pessoa e deixar ela se abrigar ali, morar ali. E receberão e lhes darão um local para morar. Se o vingador quiser chegar lá e trazer a penalidade, será impedido por aquela cidade. Observe, querido irmão, querida irmã, Deus deseja que assumamos nossas responsabilidades. Não existe verdadeiro evangelho sem assumir a sua responsabilidade. Sem você se posicionar. O evangelho é amigo da verdade, o evangelho é amigo do bem, mas acima de tudo o evangelho é amigo da coragem. Da coragem. Coisa que falta muito hoje em dia, infelizmente. Infelizmente, nós temos uma grande dificuldade de assumir os erros. Eu errei, eu agi errado, eu me destemperei. Infelizmente, os casamentos estão sofrendo por causa dessa dificuldade que muitas pessoas têm em não assumir os seus erros, não assumir as suas falhas. Querido irmão, querida irmã, nós precisamos ter uma postura diferente, nós precisamos ter uma atitude diferente, para que possamos então experimentar da graça sobrenatural de Deus sobre nossas vidas. Essa graça sobrenatural de Deus não tem a ver, queridos irmãos, com essas experiências místicas de transe, essas experiências místicas que faz a pessoa sair do seu próprio eu, mas ao contrário, a verdadeira experiência cristã, ela leva a pessoa a assumir uma responsabilidade diante dos seus atos de sua vida. Por isso que essa geração de agora, do século 20 para cá, é uma geração que eu vejo que tem muitas dificuldades e terá muitas dificuldades pela frente. Porque é uma geração que foi criada por pais que muitas vezes assumiram a culpa dos seus filhos. E cada pai, cada mãe que assume uma culpa do seu filho, está condenando este filho a uma maldição terrível de omissão, que é a maldição adâmica. Porque quando Deus chegou lá para conversar com Adão, o que Adão disse? Foi a mulher que o Senhor me deu, que me deu o fruto para comer. Não assumiu a responsabilidade, não assumiu a postura do erro, não assumiu a dignidade de que fez algo errado. Se a pessoa quisesse se manter viva, ela teria que tomar a atitude de ir até a cidade de refúgio, assumir o seu ato, e assim essa pessoa receberia o refúgio, o abrigo. Eu e você não podemos ser e não podemos levar isso para o nosso relacionamento conjugal, para o nosso relacionamento familiar. Precisamos ensinar os nossos filhos e nós precisamos ter essa postura de quando errarmos, termos a postura de dizer: eu pequei, eu errei e lhe peço perdão. Isso é muito importante para a vida, porque isso traz libertação. Eu quero que você abra agora Romanos capítulo 10.
vamos ler o texto de Romanos capítulo 10. E observe o que Paulo nos diz, a partir do verso 8, diz assim: mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz as Escrituras, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quantos aqui querem ver os seus filhos sendo salvos em Cristo Jesus? Mas não adianta só você querer. Você ensinou o seu filho a ter postura, a assumir a responsabilidade. Isso é muito sério, irmãos. A cidade refúgio, ela estava aberta. Mas se você não se levantar e ir lá no refúgio, você não receberá o refúgio. Você não será abrigado. Agora, se você chegasse na porta da cidade de refúgio e mentisse, falasse assim: o meu crime era acidental, mas chegasse lá o vingador com 2 testemunhas e falasse que não foi essa história, você seria penalizado. As cidades refúgios, então, elas são uma tipologia simbólica no Antigo Testamento para nos falar do que Cristo é para nós. Cristo é o nosso refúgio. Cristo, Ele deseja ser o nosso abrigo seguro, o nosso abrigo que é capaz de nos proteger de todos os males dessa terra. Agora, querido irmão e querida irmã, entenda uma coisa muito importante aqui. Se você não busca Cristo, se você não vai a Ele, se você não assume a sua responsabilidade diante dEle, é você que perde as bênçãos de Deus. Você se lembra do filho pródigo? O que o filho pródigo nos relata sobre isso? O filho pródigo nos relata que logo após ele ter a desventura da juventude dele, ele experimentar as coisas ruins de toda a vida, porque ele teve uma rebeldia tomada e decidida por si próprio, e fez com que ele se afastasse do pai. E ele, se afastando do pai, experimentou as coisas mais loucas que ele queria experimentar, e perversas, por rebeldia. Só que quando ele chegou na sarjeta, que ele estava a ponto de se alimentar com o alimento dos porcos, e isso para um judeu é um escárnio, porque eles já não comem a carne de porco, ainda mais você se alimentar com o alimento dos porcos. Então ele estava mais do que na sarjeta. Aí ele teve que tomar uma atitude, ele teve que tomar uma ação, uma decisão, e a decisão dele foi: eu vou até a casa do meu pai então, porque lá pelo menos eu vou ter um alimento, um prato de comida. E ele indo, vai até o pai, e o pai vendo o filho se aproximando dele à distância, o pai vai ao encontro dele
vai ao encontro do rebelde, vai ao encontro do pecador, vai ao encontro daquele que se afastou, vai ao encontro daquele que por si próprio escolheu estar distante do Senhor e distante da casa. E o Pai o recebe. E o Pai, ao recebê-lo, mostra que aquele filho, ele tinha no Pai um refúgio para a sua alma, para o seu corpo, para a sua vida. Aquele Pai nos representa o Pai Celeste. Aquele Pai nos representa uma cidade refúgio. Jesus é o nosso refúgio. Ele aguarda a cada um de nós para que nós tomemos a verdadeira decisão importante de nossas vidas, que é nos levantarmos e irmos até ao trono da graça dele e dissermos a ele: Pai, pequei contra ti e somente a ti eu pequei. Perdoa-me. E o que ele diz? Se confessarmos com os nossos lábios e a nossa boca, nós seremos perdoados. Se nós confessarmos com os nossos lábios e o nosso coração, mais do que perdoados, nós seremos aceitos no refúgio eterno do Senhor, que é o coração do Senhor Jesus Cristo. Nessa noite, querido irmão e querida irmã, às vezes, você pode estar igual aquele taxista, vivendo anos e anos e anos, atormentado por uma atitude que você também teve culpa ou não teve culpa. E você está procurando um refúgio para o teu coração e para a tua alma. Às vezes você também, como nós, como igreja, nós precisamos ter a atitude desses líderes e levitas. Nós precisamos entender que nós estamos aqui para estarmos de braços abertos, para receber a todos quanto tomarem uma decisão de vir se aproximar e reconhecer que precisam do refúgio de Cristo Jesus. A igreja, portanto, não é um lugar de exclusão. A igreja, portanto, não é um local de recriminações. A igreja é um local de um coração aberto e de braços abertos para receber aqueles que desejam o refúgio do Senhor em suas vidas. Jesus Cristo é o nosso refúgio. Jesus Cristo é o refúgio para as nossas almas. É o refúgio para as nossas famílias. É o refúgio seguro, secreto, poderoso. Agora só experimentaremos desse refúgio, dessa graça do Senhor, o nosso Deus, se você tomar a decisão, se você se levantar e ir e falar a Cristo: eu errei, eu fiz coisas que eu não deveria ter feito, eu andei por caminhos que eu não deveria ter andado, eu falei coisas que eu não deveria ter falado. Porque às vezes você pode pensar: eu não matei ninguém. Mas o Senhor Jesus disse que se você simplesmente odiar alguém, isso é morte. Às vezes a gente se acha melhor do que o outro, porque eu não vivo na prostituição, mas às vezes só o nosso olhar de cobiça e de lascívia já cometemos, nos distanciamos do Pai. E muitas pessoas me falam: pastor, por que eu não estou vivendo nessa paz de Cristo? Por que eu não estou experimentando essa paz de Cristo? Querido irmão e querida irmã, a decisão é sua. É você que tem que tomar a decisão. É você que tem que ir no trono da graça. É você que tem que ir no colo do Pai. É você que tem que ir ali e se encontrar com Cristo. É você que tem que ir lá e confessar os teus pecados.
É você que tem que ali rasgar a tua vida. Porque a gente pode enganar alguém que está ao nosso lado. A gente pode enganar alguém que nos conhece não tão profundamente. A gente pode enganar até a pessoa que dorme na mesma cama que a gente por muitos anos. Mas nós não enganamos a Deus. Nós não enganamos a Cristo. E Cristo quer ser o refúgio para a nossa vida. De Cristo quer ser a solução para a nossa vida. Enquanto naquelas nações, se alguém cometesse qualquer tipo de crime, ela seria morta, ela seria vingada. Você lembra dos filmes de faroeste? Eu me lembro de um filme agora recente de faroeste que foi lançado, a vingança, do não sei o que foi uma mulher que viu os pais sendo mortos por um assassino, e aquela mulher quis vingar o pai. Dá para você entender que o Evangelho de Cristo nos dá um propósito maior para viver, do que vivermos por vingança, do que vivermos por rancor, do que vivermos por culpas, do que vivermos simplesmente desperdiçando as nossas vidas, os nossos talentos, com as coisas efêmeras desta vida. Ele nos dá uma direção maior, de receber um refúgio seguro para a nossa alma e para a alma dos nossos filhos e da nossa família. Querido irmão, querida irmã, existem várias e várias pessoas que estão precisando se encontrar com esse refúgio. Agora as pessoas só conhecerão esse refúgio lá fora, se eu e você nos refugiarmos em Cristo Jesus, amém? Se eu e você encontrarmos os braços abertos do Pai, nos encontrarmos com Cristo, nos encontrarmos com o ressurreto, nos encontrarmos com aquele que venceu a morte, nos encontrarmos com aquele que diz que é o caminho, a verdade e a vida, nos encontrarmos com aquele que disse que voltará, nos encontrarmos com aquele que disse que estará conosco todos os dias. É com Ele que precisamos estar, é com Ele que precisamos repousar a nossa vida, é nele que devemos agir e andar e viver. Em Jesus Cristo, o refúgio da minha alma. Vamos falar juntos? Jesus Cristo, o refúgio da minha alma. Vamos ficar em pé e vamos declarar isso em nome de Jesus, com toda a sua força, com todo o seu vigor. Jesus Cristo. Vamos, igreja. Jesus Cristo é o refúgio da minha alma. Jesus Cristo é o refúgio da minha alma. Que essa seja a tua verdade, que essa seja a tua esperança, que você encontre o refúgio e o abrigo nos braços de Cristo Jesus. Santo Deus, eterno Pai, que o teu Espírito venha transformar, libertar, curar e restaurar a vida de cada um nesta noite, de cada um que precisa experimentar desse teu abrigo, desse teu refúgio, e ter essa verdadeira esperança, o verdadeiro arrependimento, a verdadeira esperança da verdadeira salvação, experimentar a verdadeira paz que excede todo entendimento, experimentar a verdadeira esperança que não nos decepciona, experimentar a verdadeira graça que nos limpa e nos purifica de todas as nossas culpas. Derrama o teu Espírito, ó Pai, em cada coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém.